Paz do Senhor a todos, paz do Senhor aos adolescentes. A nossa lição esse trimestre, ela falou sobre os conselhos sociais e espirituais dos profetas menores. E a nossa lição é a de número 13, 29 de março de 2020, que fala sobre Malaquias, o valor da família. O texto base ele encontra-se em Efésios 5:25. Nós vamos ler, pode abrir comigo. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui a comparação em que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós somos fiéis ao Senhor, nós esperamos a sua volta como igreja. E o Senhor faz uma comparação do marido e da esposa, da igreja e de Cristo. Nós esperamos a volta de Cristo, nós somos fiéis a Ele, nós amamos a Cristo. E Ele nos amou tanto que se entregou por nós. A leitura bíblica em classe está em Malaquias 2, do 10 ao 17. E você pode abrir a sua Bíblia, aproveitar e fazer essa leitura, estudar essa lição, e nós para poder entender melhor. Então, o contexto histórico do livro de Malaquias, a gente pode entender que Malaquias ele foi um profeta do Antigo Testamento e o seu nome significa mensageiro de Deus. Ele foi um profeta que também foi após ali o cativeiro babilônico, e ele foi depois de Zacarias. Então, Zacarias falou sobre a vinda de Cristo, né? Nós estudamos Zacarias e Zacarias falou sobre a vinda de Cristo. Após isso, o povo perdeu as esperanças. Eles acharam que a vinda de Cristo, a vinda messiânica, seria para algo na hora, que aconteceria na hora. E como não foi, eles perderam as esperanças e eles ficaram incrédulos, eles tiveram uma incredulidade. Então, depois de eles serem animados pela promessa da vinda do Messias, os judeus, eles se sentiram incrédulos. Então, eles não acreditaram mais, perderam aquela esperança e começaram a cometer algumas coisas que não agradavam a Deus. Então, os sacerdotes, eles eram profanos, os homens desleais com suas famílias, e Malaquias, ele ensina que Deus nos ama, mas Ele quer de nós uma vida fiel, uma vida de santidade, uma vida pura, santa, para servir a Ele. E no contexto histórico, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E ele encerra a mensagem dos 12 profetas menores. Então, os sacerdotes, o que eles faziam? Eles achavam que o serviço que eles faziam para Deus já estava muito bom, já estava ótimo e não precisava mais agradar ao Senhor. E não é verdade. Hoje a gente sabe que nós precisamos fazer os serviços na igreja, porém nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós sabemos a importância do compromisso com o serviço na casa de Deus, mas nós não podemos deixar que isso tire a nossa fidelidade com o Senhor. E eles foram desleais com as suas famílias, eles se envolviam em casamentos mistos com mulheres pagãs, e na época o que acontecia era que o casamento com mulheres estrangeiras de outras, que era um jugo desigual, era considerado um jugo desigual, porque as mulheres, eles se afastavam de Deus, eles tornavam-se a adorar aos deuses daquela religião, e por isso não agradava ao Senhor. E os sacerdotes, eles eram desleais, eles retiam os dízimos e ofertas que mantinham o templo do Senhor. Então, a gente percebe que Malaquias, ele se levantou com uma firmeza, ele declarou a palavra de Deus ao povo. E após, então, a profecia de Zacarias sobre a vinda de Messias, do seu governo, os judeus eles tinham aquela expectativa do cumprimento da promessa. E eles achavam que cumpriria ali naquele momento. E aí, como não teve um cumprimento imediato, eles desanimaram.
E por esse motivo, eles começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus, eles se tornaram infiéis. E o profeta Malaquias, ele vai nos mostrar que nós precisamos ser fiéis para agradar ao Senhor. Vamos ali para o tópico 2, que é a estrutura do livro. O livro, para entender a estrutura do livro, nós precisamos entender que ele é dividido em 4 capítulos. Nesses 4 capítulos, a gente pode colocar 5 conjuntos, separar em 5 conjuntos, que são da profecia de Malaquias, do profeta Malaquias. Então, a gente divide esses capítulos em 5 subtópicos, né, 5 tópicos, para a gente saber. O primeiro tópico é o amor de Deus e os pecados dos sacerdotes. A aliança do Senhor com Israel e o seu amor constituem concerto perpétuo. Porém, jamais ele livrou os judeus da repreensão pelo erro. O Senhor, ele nos ama, ele nos corrige porque ele nos ama. O Senhor, ele nos mostra o caminho. E todos os sacrifícios ali, os sacerdotes, eles já estavam achando que aquilo que eles estavam fazendo não era errado. Então, eles eram infiéis, eles estavam infiéis ao Senhor. E eles faziam que o povo se desviasse, porque era como um exemplo para eles e eles se desviavam. Então, eles começaram a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. O segundo tópico são os divórcios e casamentos mistos. Então, por ser um povo separado para testemunhar o verdadeiro Deus, o casamento misto ele era proibido. Então, eles casavam ali com outras mulheres, eles abandonavam as suas mulheres para se casar com outras mulheres estrangeiras e pagãs, e isso desagradava a Deus. Não podiam fazer isso, então eles destruíam a família. E hoje em dia a gente precisa entender que o casamento, ele não é algo que se faz um contrato e ele é finalizado quando uma das partes não se sente satisfeita, ou ele é finalizado quando uma das partes não quer mais, não é um produto, não é como você compra um apartamento. Você comprou um apartamento, mas no meio da construção você percebe que não era aquilo que você queria e você vai até o local e faz um distrato. O casamento não, o casamento é para a vida toda, você constrói uma família com aquela pessoa. O terceiro subtópico do nosso tópico 2 é a vinda do Senhor. Ele fala ali a mesma profecia do profeta Zacarias, do profeta Ageu, que nós já estudamos. Ele fala sobre a vinda do Messias. O quarto subtópico é a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então, a nação ela estava sendo infiel com Deus e com a sua casa na retenção voluntária ali dos dízimos e das ofertas. Esses recursos eles serviam para manutenção do templo. E isso não estava acontecendo, isso trazia maldição para eles. Aqui a gente pode perceber a importância da gente entregar, devolver o nosso dízimo. Nós somos abençoados. Nós não dizimamos porque a gente vai ser abençoado. Nós dizimamos, nós ofertamos porque nós já fomos abençoados, porque nós somos abençoados. É uma forma de gratidão. Nós somos fiéis ao Senhor pela gratidão. Nós temos gratidão a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. O quinto subtópico, ele fala sobre o triunfo dos justos. Aquele que é justo nos caminhos do Senhor, aquele que é fiel, ele é abençoado, ele tem uma vida segundo a vontade de Deus e ele vai bem em tudo que faz, uma vida próspera. E é isso o que ele nos fala. Eu quero ler com vocês ali em Malaquias 3:18. Vamos abrir comigo. A gente vai perceber ali quando o Senhor nos fala que, quando ele fala sobre os justos, ele fala ali, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então nós
podemos perceber, e nós já percebemos hoje, com tudo isso que nós temos passado, nós temos uma esperança, nós temos paz. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor, nós servimos a Deus, nós estamos diante da presença do Senhor. E tudo o que acontece nesse mundo não pode nos impedir, porque nós estamos de acordo com a vontade dele. E nós estamos aqui para adorar a Deus, para santificar a nossa vida a Ele. E nós vamos ali para o terceiro tópico, que é a mensagem de Malaquias. Malaquias, ele fala no seu livro ali sobre a importância de você cuidar da família, você estar ali, você fazer os serviços na casa do Senhor, você ser fiel nos dízimos da oferta, você fazer a vontade de Deus e cuidando da sua família. Isso que é importante, a nossa primeira, o nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos ensinar a nossa família, nós precisamos fazer a vontade do Senhor com a nossa família, nós precisamos orar pela nossa família. Então nós entendemos que a fidelidade de Deus ela não está condicionada às circunstâncias em que vivemos, independente do que nós estamos passando, mas nós precisamos obedecer à palavra do Senhor. Então, como eu falei, nós vivemos em um momento onde tudo nos pede para ser fiel a Deus, mas nós não podemos. Nós estamos aqui para ser fiel ao Senhor, para dar a nossa adoração a Ele, dar o nosso melhor, ter uma vida santa e pura diante de Deus. E nós podemos perceber que a fidelidade a Deus, assim como Cristo nos amou, Cristo e a igreja, nós precisamos ser fiel ao Senhor de uma maneira que nós não tenhamos jugo desigual, não quer dizer que nós não vamos conversar com alguém que não seja cristão, pelo contrário, nós estamos aqui para fazer a diferença, para influenciar, para ser um testemunho vivo aonde nós passarmos. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. O Malaquias, ele fala ali com o povo para ser fiel ao Senhor, para independente do que aconteça, as promessas do Senhor vão se cumprir, mas precisamos ser fiel a Ele. Nós precisamos saber que Ele vai nos corrigir sim, para nos trazer a fidelidade, nos trazer de volta para perto dele. Nós precisamos estar mais perto dele. E ali para concluir, a infidelidade é a maior desonra que um homem pode imputar ao seu relacionamento com Deus e com o próximo. O Senhor nos chamou para sermos leais aos seus mandamentos, e isso inclui a forma como adoramos e tratamos a nossa família. Por isso, nós devemos temer ao Senhor, sendo íntegros em nossos relacionamentos. Os fiéis, Deus os tem como tesouro particular. No dia do julgamento, Ele os poupará como um pai que protege o seu filho. Amém? Deus abençoe, que nós possamos ser fiéis ao Senhor em todo tempo.